E assim, cara, inspirado nessa questão desse roteiro, suposto roteiro vazado, incrível, inacreditável, de Vingadores do Doomsday, eu pensei que, ó, tudo é possível, né? Mas há muito tempo as coisas não estão sendo possíveis, né? Então, eu trouxe um quadro novo essa semana pra vocês, que é um top 10. E por que eu trouxe um top 10? Inspirado aqui num vídeo do cancelado Gaveta, né? Que foi falar de mídia física e fez um vídeo de mídia física de filme, sendo que a discussão era mídia física do videogame. E agora eu vi que ele até fez um vídeo de react ao vídeo dele, mostrando como que ele mostrando que ele é burro, que é o humor do Gaveta que ele consegue fazer às vezes, bem sucedido. Eu trouxe aqui um top 10 que eu vi ele fazer um top 10 experiências de filme no cinema, experiências cinematográficas, entendeu? Tipo, na sala de cinema. Inspirado nisso, e até com essa pauta da busca de relevância de Vingadores Ultimato, eu fiz meu top 10, mas o top 10 meu é de experiências de filmes de heróis do cinema. Por que eu trouxe um top 10 disso? Porque aqui eu vou trazer momentos pra mim marcantes. A galera que é do hate agora vai ser feliz, vai adorar, que vai ter um motivo pra caramba eu comentar aqui embaixo. Motivos que me fizeram feliz com filmes de heróis recentemente, pra ver nesses motivos o que pode, entre aspas, vir pra esses filmes atuais que nem não estão vindo mais, entende? Então, assim, tem uma nota importante. Eu não tinha cinema em boa parte da minha vida na cidade que eu morava. Eu vi muitos grandes filmes de heróis pela primeira vez no VHS e no DVD. Por exemplo, os X-Men 1, 2, 3, eu não vi nenhum no cinema, eu vi todos em DVD. Homem-Aranha 1, em VHS, que é melhor dizendo. Homem-Aranha 1, VHS. O que eu alugava na locadora. Batman Cavaleiro das Trevas, DVD. Ou seja, tem uma série de filmes que eu nem me lembro aqui que eu simplesmente não vi no cinema. E o propósito dessa lista é falar de experiências do cinema. Entende? Então, não quer dizer que é o filme em si que tem a grande experiência do cinema, sacou? Mas as experiências que marcaram o Denis no cinema. Capite? Eu vou começar com a 10ª, que é o delay da aparição da Capitã Marvel. Explicar o contexto. Quando Vingadores Ultimato, vou até rolar um pouquinho, agora dá pra ver certinho, foi lançado, tinham 2 salas na cidade que eu fui ver, na sessão da meia-noite, que nem acontece mais. Elas esgotaram e o cinema conseguiu mais 2 salas e esgotou as 4 salas. Deu 1.300 pessoas, meia-noite, para ver esse filme. Só que tinha uma regra que você não podia colocar os 2 filmes pra começar no mesmo tempo. Então, a diferença era de... cara, uns 15, 20 segundos. Por aí. No máximo 30. E aí a gente tava começando o filme e tinha aquela cena do Tony Stark se fudendo ali na nave, sem água, com a nebulosa e tudo mais, quase morrendo, olhando pra terra. E aí dá o clarão. E aí surge a Carol desse clarão aí. Essa cena, a gente tava na sessão que tava depois, entendeu? Que tava 20 segundos atrasado. E a gente tava vendo isso, entendeu? E tava vendo Tony Stark, entre aspas, morrendo. E na hora que a gente tava vendo Tony Stark morrendo, a gente só viu quase com um gol lá na outra sala, entendeu? E aí passa 20 segundos e se revela essa cena que eu acabei de escrever pra vocês.
Então, assim, eu nunca vou viver isso de novo no cinema. Sabe? Tipo, eu não tenho noção exata do filme que a galera tá assistindo em outra sala. Mas, tipo, foi muito incrível, porque igual a galera tem delay agora na Copa, entendeu? Eu tive delay no cinema, nesse ambiente de cinema de estádio e tal, assim. E, cara, é muito marcante você ter esse tipo de experiência que é uma parada muito específica, assim, de experiência coletiva. Então, eu não sei, é uma parada única. Eu não sei como que eu repetiria isso, ou se é possível repetir isso. Entende? Então, eu colocaria esse delayzinho como a 10ª colocação. Na 9ª colocação, quando toca Brandon, no começo de Guardiões da Galáxia Volume 2. Por que eu digo isso? Porque essa música, ela explode junto com o letreiro do filme. É o James Gunn ali, que eu já execrei nessa live aqui, na sua melhor forma. Guardiões 2 é um filme muito subestimado. Né, galera se perde muito na jornada, na ego trip lá do Peter e tal, mas esse filme é muito bom, tecnicamente falando, sabe? O roteiro dele é bem construído, a história progride muito bem. E todas as músicas, eu já falei nesse canal, todas as músicas de Guardiões Volume 2 têm princípio narrativo. Nem o 3 consegue fazer isso bem, mas o 2 consegue fazer de modo impecável. Eu diria que ele foi o ápice do James Gunn, sabe? Então, assim, o e aí a Meredith cantando com o ego no carro e tal, assim, cara, maravilhoso, sabe? Tem toda uma poesia, sabe? Uma construção, um ambiente, assim. Porque às vezes que Brand é usado no filme é sempre pra mostrar como uma música pode ter vários espectros, entendeu? Ela começa num aspecto positivista, aí depois vai no aspecto negativista que quando toca Brand pra falar que o ego abandonou a família porque ele é um lobo do mar, e depois lá na frente quando toca pra ressaltar que mesmo sendo um lobo do mar você pode ser uma pessoa de família como o Peter Quill é. Maravilhoso, maravilhoso. Assim, essas nuances de Guardiões da Galáxia Volume 2 são muito subestimadas. 8. O Bane moendo o Batman na pancada. No Batman Calor das Trevas Ressurge. Ah, mas esse não é o melhor Batman, como eu disse. Foi o único dos 3 Batmans do Nolan que eu consegui ver no cinema. Os anteriores eu não morava nem numa cidade que tinha cinema. Então, assim, por que isso me marcou? Foi a primeira vez que eu tive um impacto de uma ação cinematográfica no sistema de som bombando, sabe? Aquelas porradas seca, sabe? O socão do Bane, assim, no Tom Hardy, assim. Cara, que eu vi um herói sofrer na moralzinha, assim, sabe? Pô, eu acho que o Batman vai se fuder muito aqui hoje. E isso me marca até hoje. Porque foi bem feito, cara. Assim, o Nolan tem as nolices dele. Eu vou falar disso melhor, principalmente quando eu assisti A Odisseia de Christopher Nolan, né? E, cara, pelo menos o som desse filme é excelente, entendeu? Posição 7, essa aqui machuca. A morte de Gwen Stacy em Espetacular Homem-Aranha 2. Putz, cara. Porque, assim, tinha HQ. A Gwen tava usando a mesma roupa da HQ no filme. Todo mundo tinha muito medo do que ia acontecer com ela. E mesmo sendo brega, mesmo sendo na HQ, mesmo o filme sendo uma tragédia, porque tinha todo aquele arco do Electro e tudo mais, que é bizarro pra cacete, todo mundo ficou realmente bolado com a morte dela no final. Ficou triste, ficou mal. Por quê? Porque o personagem era muito bom, cara. A Emma Stone é muito boa. E depois disso ela ganhou 300 mil Oscar, foi indicada várias vezes, então assim... E esse filme deu uma sepultada, né? Pelo menos até agora, no terceiro filme do Andrew Garfield, né? Solo, no caso. Mas, cara, esse filme, ele traz esse fator de dor muito latente, assim. Ele pode ter sido trágico, ele foi trágico mesmo. Mas essas machucadas que ele dá na gente
tem um propósito, tem um sentido, principalmente na figura da Gwen. E viver isso, não sozinho, mas no coletivo, das pessoas saindo e discutindo isso depois do filme, foi bem marcante, assim, sabe? Antes de continuar aqui pro 6, vou só trazer os comentários aqui da nossa galera. Aqui na minha cidade também ficou um bom tempo sem cinema, eu também não tinha dinheiro, então vi muita coisa home video mesmo. Aí falou, a trilha do Guardiões é muito boa como narrativa, e eu não vi no cinema uma cena incrível falando da cena da Gwen. Voltando aqui no nosso top 10, falando dele, né? Uma coisa que eu também notei, mas não foi intencional, é que muitas das cenas marcantes de cinema de herói pra mim envolvem Homem-Aranha. Você vai vendo a lista. Mas aqui é sem dúvida a chegada dos Miranhos no Miranha. No Miranha dos Miranhos. Porque assim, foi mágico ver que ele tava concretizando, porque hoje a gente vê que a gente foi enganado, né? No rolê ali. Pois, de fato, as cenas vazadas eram deles, era tudo real e tudo mais, e a gente é, simplesmente acreditou no Andrew Garfield falando que era vazado, que era fake, e era antes da IA explodir. E era tudo verdade. Então, assim, a gente foi pra sala do cinema, por mais que vazou um tanto de coisa, sem a certeza. E a cena que esses dois caras aparecem é a certeza. Então, tipo assim, cara, é maravilhoso se você ter a certeza daquilo que você tava esperando tanto e os caras executarem pra você. Então, assim, foi muito divertido, cara. Principalmente a do Andrew Garfield, que ele aparece primeiro, né? É tipo assim, é a cena do, pô, os caras vão fazer mesmo, né, velho? Pô, eles ficaram ameaçando que não ia e tudo mais, assim, mas chegou na hora, sem saber que era impossível, foram lá e fizeram mesmo. Então isso que é o da hora dessa cena aqui. E ter essa experiência coletiva da galera. Número 5, a morte do Superman no BVS. E ela, cara, é incrível porque, gostando ou não, eu já falei trocentas vezes desse filme aqui no analisador, de dependente da versão do diretor e tudo mais e tal, assim, dos problemas que essa fase do DC tem. E inclusive essa cena é muito marcante porque assim, não estou maluco. Olha aqui. A altura do Batman. Eu vou puxar até uma linha reta aqui, ó. Esse. É a hora que. Primeira vez que eu vi essa cena. Essa Mulher Maravilha gigante do Batman me pegou demais. Só que ela compõe todo um cenário. Você vê, ó. Tem uma cruz aqui no canto. Né? É a morte do Messias, né? E tudo mais. Aí tem a Trindade aqui. Tentando entender a morte. Entende? Uma olhando para os céus. A mais. Vamos colocar assim, aqui é a divindade olhando para o céu e o cético olhando para o chão, vendo a realidade. A própria Lois Lane Caramba, eu esqueço o nome dessa menina aqui. Assim, fazendo bem uma montagem trágica grega aqui, abraçando ele, tudo mais, uma aventura bem vitoriana e tal, assim. A Amy Adams. E isso tudo, essa composição muito bem executada pelo senhor Zack Snyder, nesse momento, apesar da altura da Gal Gadot gigante do lado do Ben Affleck, ela é o símbolo de um momento que saiu todo mundo bolado do cinema, entendeu? Porque, cara, por mais absurdo, por mais que você sabia que ia ter o Apocalipse é o significado da morte do Superman, geralmente nos quadrinhos, você não achava que o Superman ia morrer de verdade no filme, sabe? Então, assim, por mais que você tenha gostado dele morrer, ou tenha ficado puto com ele morrer, você foi impactado por essa cena. E eu lembro muito da galera sair em clima de velório do cinema depois de ver isso, entendeu? Essa construção
dessa morte questionável, gostando ou não, do Superman no filme, entende? O, o Anderson aqui, ó. É doído demais a ponta de teia virando uma mão também. Da cena da Gwen. Aqui, ó. Sim, essa cena eu vi no cinema, é um momento marcante. Falando dos Miranhos, provavelmente, que tá com um delayzinho. Mas, vamos voltando aqui, nossa quarta posição. Todo mundo virando poeira. Por que todo mundo virando poeira é uma cena que deixa todo mundo bolado? Entende? Aí tem isso aqui também, voltando aqui, ó. Que o Anderson comentou. O silêncio sepulcral mesmo, entendeu? Que é isso aqui. Realmente, cara, essa cena deixou todo mundo boladíssimo. Mas voltando aqui. Todo mundo virando poeira no Guerra Infinita. Porque por mais que eu acabei de falar de uma cena trágica de herói, ela não significava a vitória de um vilão. E todo mundo virando poeira no Guerra Infinita foi a primeira vez que vi num filme de super-herói, eu pelo menos, né, tô reiterando mais uma vez que essas experiências que o Dennis conseguiu ter no cinema e que não quer dizer que são as maiores experiências de todos os tempos de super-heróis e tal, porque eu não consegui ter todas. Foi um símbolo mágico daquele momento. Toda a construção e os heróis tipo retendo ali, sabe? Virando pó. Aí, tipo, começou perante essa queda de heróis no coletivo, né? Pipocar a teoria, né, nas pessoas, ao passo que se ficava triste e bolado sobre incerteza. E agora? Como é que vai ser? E gera, por exemplo, aqueles vídeos de teorias como o que a gente acabou de fazer do Doomsday, que eu acabei de falar com vocês aqui, e aquele que eu mostrei agora há pouco, de várias coisas que a gente imaginava depois do filme, sabe? Então, cara, isso aqui, principalmente esse frame aqui, né, que é do Homem-Aranha abraçado com o Homem de Ferro. Sr. Stark, eu não quero ir. Não deixa eu ir. Por favor, não posso ir embora. A May vai ficar sozinha e tudo mais. E sumindo, sabe? E virando pó, cara. Machuca. Machuca real, saca? Aqui, ó, o Anderson falou que a cena marcante era do BVS. Mas. Seguindo adiante agora, é o top 3, hein? Como eu disse mais uma vez, Homem-Aranha. A medalha de bronze fica com o Homem-Aranha do Homem-Aranha 2 segurando o trem. E, cara, se eu não tiver muito enganado, Homem-Aranha 2 foi o primeiro filme de super-herói que eu vi no cinema. Porque ele foi numa janela curtíssima da minha vida que eu, na adolescência, tive um cinema na minha cidade. Na verdade, quase, praticamente infância, né? Porque Homem-Aranha... Começo da adolescência, vai. Eu não tinha cinema na cidade. Era a galera da locadora do VHS. E aí, tipo, na janela curta de uns 4 ou 5 anos, um cinema funcionou na minha cidade, que tinha menos de 20 mil habitantes. E passou Homem-Aranha 2, eu fui ver Homem-Aranha 2 e vi essa cena do Peter segurando o trem. E, tipo, é um símbolo mágico desse momento pra mim. E essa, talvez das mais pessoais aqui do rolê todo, essa seja a mais pessoal de algo bem nostálgico, assim. E cara, essa cena completa toda a construção, né, do herói nos braços do povo, que ele dá o máximo pelo povo e ele desfalece, todo mundo levando ele e tal, assim. Maravilhoso, maravilhoso. A cena também do final dele voando entre os prédios, com a teia e tudo mais, cara. Foda, como diria o outro, assim. Viver isso no cinema é muito doido, assim, sabe? Incrível, incrível, de verdade. Sobre eles virando poeira aqui rapidinho. O Andy aqui, ó. Eles virando poeira, eu lembro de olhar pro meu irmão e estar impactado, emocionado. E ele falou também que nunca viu essa cena do trem. Cara, isso aqui foi um acaso do acaso na época pra mim, sabe? Porque não tinha cinema, basicamente. E, tipo, num curto espaço de tempo, conseguiram colocar um cinema pra funcionar.
que não durou muito tempo, é uma cidade pequena. E aí não teve mais, entendeu? Eu fui privilegiado de ter, assim, eu vi alguns filmes, assim, mais impactantes, como eu disse, isso aqui é focado em super-heróis. Pô, essa época é a época que teve o episódio 3 Star Wars. Foi muito mais impactante pra mim ver a sessão do Darth Vader ali no cinema, sabe? Mas não entra no caso aqui. Mas voltando, vamos lá. O nosso segundo lugar, esse sim. Eita na cadeira aqui. Porque foi. Sai destruído mentalmente de ver Coringa no cinema. Eu digo isso, cara, porque eu saí super mal desse filme. Mas tendo a noção que o filme é excelente. Eu nunca revi esse filme depois desse dia. E eu tenho a memória dele excelente. E ela só é um pouquinho amenizada porque saiu o 2, né? O 2 meio que anulou muita coisa desse primeiro filme. Mas nunca busquei rever esse primeiro Coringa, sabe? Porque ele era muito brutal. Aí o 2 a Lady Gaga me salvou. Ela deixa tudo mais leve. Mas você sai com uma sensação de, cara, já era a vida. Perdemos, sabe? Meio de governo Bolsonaro. Você perde esperança na humanidade. Você acredita, pô, eu tenho que ser de fato o Coringa pra resolver minha vida, sabe? Você fica pensando muito nisso. E tipo, você pensa, pô, eu não queria chegar nesse extremo, mas eu vou ter que chegar nesse extremo. É essa a mensagem do filme. E, cara, isso te deixa moído no rolê, sabe? O filme te leva a crer que a violência é uma opção. É muito triste isso, cara. Mas consegue fazer de modo crível, né? E tão crível que teve que fazer um 2 pra cancelar o primeiro. Então, o meu segundo vai pra isso. Antes de colocar o primeiro, só passar aqui, ó. O Anderson. O episódio 3 Star Wars me impactou porque faltou luz quando chegou os 20 minutos do filme. E ficou 10 minutos sem eles voltarem no filme. Pô, e é cruel, hein? Mas é complexo e é marcante. É uma experiência marcante no cinema. Entendeu? E aí? O que vocês acham que é o meu top 1 aqui? Não é surpreendente, isso tudo que a gente falou. E é até meio óbvio, né? Porque até é um filme que já tá na lista. E ele voltou na lista porque ele é esse filme de ter mais de um momento. Que é Avengers Assemble do Capitão. Eu não estou falando com mais intensidade na voz porque minha voz foi pro beleléu. E cara, o Assemble, né? Porque foi a escalada de gols, né, daquele filme. Né, se o da Capitã Marvel foi o primeiro, esse aqui foi o gol da vitória, né, digamos assim. E, pô, vem depois do Capitão levantar o Mjolnir, vem depois de abrir os portais e tudo mais, e dá o close bem perto dele e tal, assim, ele fala, Assemble! E é incrível que todo mundo ouviu porque ele falou baixinho, né? Foi a primeira vez que ele falou Assemble e tal. É toda uma construção, entendeu? E viver aquilo tudo e ter esse momento de histeria coletiva. Cara, é diferente, porque é diferente do frango maluco lá do Minecraft, que era mais pelo meme. A gente construiu até esse momento, né? Era muito belo, né? Construiu toda a narrativa, né? 20 tralala filme, né? Tá, pra chegar nesse momento e tudo mais, assim. Então, assim, foi lindo ver tudo se construir esse momento, pra culminar nesse momento, entende? Tem até algumas menções honrosas que eu poderia fazer, né? Como, por exemplo, coisas que eu vi, mas não foram tão marcantes, tipo, ver Logan no cinema. Logan eu vi. Porque vi um full Wolverine excelente. No seu Prime, né? Vi o Wolverine Prime no cinema. Outra menção honrosa, que é ver Vingadores Era de Ultron, porque me foi marcante, porque foi a última vez que eu tirei totalmente a minha barba.
Hoje eu sou o adulto Denis, né? Nunca mais fiquei sem barba depois do dia que eu fui ver Vingadores Era de Ultron e fiquei sem barba. O motivo pelo qual eu nunca mais tirei a barba? Não sei. Também teve outro momento marcante, tipo, ver Vingadores 1 no cinema, sendo que eu vi uns 20 dias antes, porque foi quando estreou e eu não tinha cinema no dia do primeiro Vingadores na cidade que eu estava pra ver, mas o filme vazou na pré-estreia, eu assisti na quinta-feira daquele jeito. E voltando aqui pra nossa discussão, nosso ponto de eu ter trago isso aqui, que é algo que, cara, eu fico tentando entender, né, que nem o Anderson falou. Acho que eu nunca mais vou ter uma experiência igual, chego a arrepiar até hoje lembrando desse momento, porque, cara, é simplesmente o Doomsday quer tentar fazer isso de novo, cara. Construir essa atmosfera de novo. E, velho, não vai, mano. Não vai. É muito difícil. Então, assim, eu dei 10 motivos que podem faltar, né? Pô, essa magia de construir, a magia de pegar um filme e te colocar na merda como o Coringa fez, ou então de você sentir consequências das coisas que acontecem no filme, né? Entendeu? Eu coloquei muitas coisas que são consequências e tal. Outras experiências sensoriais, como a trilha do Guardiões, ou o sound design do Bane apanhando e tal, assim. Então acho que passa, né, visto toda essa análise que a gente fez aqui, para um filme de herói ser relevante, ele tem que construir consequência. Como é que vai ser construída a consequência a partir de agora? É o grande X da questão, né?